Salve Maria, tudo bom? Vou aqui fazer a nossa aula aí de meio de semana, né? Vamos dizer assim, né? Gravada em vídeo aqui, para a gente poder avançar um pouquinho a matéria. A gente ficou um pouquinho atrasado aí por conta de algumas dúvidas aí que eu tentei tirar de vocês. E a gente atrasou um pouquinho a matéria e vamos adiantar. Deixa eu só fechar a janela aqui que tem muito barulho. Bom, assim está melhor, né? Vamos lá então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom, gente, na aula, na salinha aí, a gente tinha terminado aqui no 122, que fala sobre a questão dos méritos, né? Méritos satisfatórios, impetratórios, né? E como isso se desenvolve. Aí eu mandei esse material todo que a gente conversou aí sobre as orações, sobre os méritos das boas obras, isso tudo, né? Continuando aí, o 123 diz assim: daí segue que, por essa devoção, a verdadeira devoção, a devoção que ele defende como deve ser feita, né? Por essa devoção, damos a Jesus Cristo do modo mais perfeito, pois que o fazemos pelas mãos de Maria, tudo o que lhe podemos dar, e muito mais que por outras devoções, pelas quais lhe damos uma parte do nosso tempo. Eu cheguei a comentar isso um pouquinho em aula, né? Então, nessa consagração que a gente faz a Nossa Senhora, a Jesus por Maria, né? A gente acaba entregando a Nossa Senhora mais do que até em outras devoções. Porque, por exemplo, essa questão de a gente entregar nas mãos de Nossa Senhora todos os méritos que a gente tem é algo que não tem em outras devoções, né? Isso demonstra a nossa total entrega. Lembro isso sempre a vocês. Jesus se entregou na cruz 100%, tudo que ele tinha entregou. Inclusive a vida dele. Diz que São Longuinho, quando traspassou o coração do nosso Jesus Cristo com a lança, saíram as últimas gotas de sangue e de água. Quer dizer, entregou tudo. Cabe a nós fazermos algo parecido, entregar tudo de nós. E o tudo de nós é nada perto dele, porque ele é Deus. Nós não somos nada, somos pecadores, não é isso? Então, se a gente entregar tudo, a gente é nada que a gente está entregando, mas a gente tem que entregar tudo. Então, estamos entregando aqui, através dessa devoção, tudo. Né? Entregamos tudo na mão de Nossa Senhora, como a gente leu aqui, né? Inclusive os nossos méritos. Uma pessoa que assim voluntariamente se consagrou e sacrificou a Jesus Cristo por Maria, já não pode mais dispor do valor de nenhuma de suas boas ações. Olha o que eu falei. Tudo que sofre, tudo que pensa, diz e faz de bem pertence a Maria, para que ela de tudo dispõe conforme a vontade e para a maior glória de seu Filho, sem que, entretanto, essa dependência prejudique de modo algum as obrigações de Estado no qual esteja presentemente ou venha estar no futuro. Então vamos lá. Quem se consagra acaba por entregar tudo na mão de Nossa Senhora, que eu falei aqui, hein? Tudo que sofre, tudo que pensa, diz e faz de bem pertence a Maria. Já não pode mais dispor do valor de nenhuma de suas boas ações. Já não posso mais dispor dos méritos das boas ações que eu realizo. Né? Entrega tudo isso para quê? Tem uma coisa importantíssima, que eu acho importantíssima. Para que ela disponha conforme a vontade para a maior glória de seu Filho. Para a maior glória de nosso Jesus Cristo. Para a maior glória de Deus. E aí é o ponto que eu digo que é importante. Por quê? Não sei se vocês já pensaram qual o sentido da vida. Como eu acho que comentei isso vocês em sala de aula um dia. Qual o sentido da vida? A gente dorme, acorda, toma um café, vai trabalhar, almoça, escova dente, chega em casa, descansa, vê um pouco de televisão, reza, dorme, acorda, escova o dente. Todo dia é assim. As semanas são assim, os meses são assim, os anos são assim. E é assim na minha vida, dos meus pais, dos meus avós, era assim. Qual o sentido da vida? Vivo para isso? Isso é o sentido da vida? Então eu lembro aqui a vocês, trago aqui a vocês essa informação, se vocês ainda não tinham. Nós fomos criados para dar a maior glória a Deus. É isso que a gente tem que buscar na vida. A vida não é sem sentido se você vive ela em função de dar maior glória a Deus. Buscando assim essa santidade, buscando assim essa conformação com o nosso Senhor Jesus Cristo, de forma que ele possa um dia estar na visão beatífica. Lá sim eu posso viver em paz, plenamente em paz, né? Satisfazendo tudo aquilo que eu tenho de desejos e pensamentos, né? E de vontades. Né? Então,
eu já comentei isso com vocês, a gente vê no mundo as pessoas às vezes com muito dinheiro, gastar dinheiro com tanta coisa supérflua, não consegue encontrar satisfação. Nossa satisfação está em estar diante de Deus, na visão beatífica. Então, o sentido da vida do ser humano é dar glória a Deus. Para isso fomos criados, dar a maior glória a Deus. Eu, no momento em que entrego tudo que eu tenho na mão de Nossa Senhora, para ela dispor da forma e da vontade, dispor conforme a vontade para a maior glória de seu Filho, eu estou realizando aquilo para que Deus me criou, para dar maior glória a Ele. Então eu estou despreocupado, porque tudo que eu faço, aquele méritozinho vai para as mãos de Nossa Senhora, e Nossa Senhora usa ele para dar maior glória a Deus. Estou vivendo dessa forma, então, né? Por exemplo, as obrigações, mas isso não impede que eu tenha que ir cumprindo as minhas obrigações de Estado, eu possa aplicar méritos de boas ações em alguma intenção. Ué, eu acabei de dizer que eu não posso dispor dos méritos das minhas boas ações, como é que eu estou falando agora que em alguns casos pode? Então, são aqueles casos em que me obriga o meu Estado. Vamos supor, por exemplo, as obrigações de um sacerdote que, por dever de ofício ou por outro motivo, deve aplicar o valor satisfatório e impetratório da Santa Missa a um particular. Então, a missa, alguém botou a intenção da missa por uma pessoa. Então, ele, o sacerdote, é obrigado a rezar aquela missa naquela intenção. Então, aí é uma obrigação de Estado, né? Pois não se faz essa oferta a não ser conforme a ordem de Deus e os deveres de Estado. Então, em alguns momentos a gente se vê obrigado, por a nossa situação que a gente está, de aplicar méritos de boas ações em alguma intenção. Por exemplo, né? Então, eu estou lá na missa, e na missa não, vamos falando, lá na minha casa, lá, e às vezes se reúne o pessoal lá para rezar um texto. Eu já comentei isso aqui com vocês, né? Então, na hora que eu vou rezar o texto, as pessoas começam a botar várias intenções. Então, na hora que eu estou rezando aquele texto, também estou rezando aquelas intenções que as pessoas colocaram, não é isso? Se vocês tiverem aí um grupo de vocês rezando um texto, alguém bota lá, eu queria rezar o texto pela saúde de não sei quem. Bom, você está rezando aquele texto, você vai rezar aquela intenção também. Não dá para você falar assim, não, eu não vou rezar para essa intenção, não. Não é isso que se faz, né? Então, nessas situações, sim, a gente vai rezar, e aquele mérito vai ser usado naquela intenção de que foi colocada, né? Mas, se depender de vocês, pessoalmente, não, né? Como estou falando, os méritos de nossas boas ações vão para a mão de Nossa Senhora. Terceiro ponto. A consagração é feita conjuntamente à Santíssima Virgem e a Jesus Cristo. A Santíssima Virgem como ao meio perfeito para Jesus Cristo. Ao meio perfeito que Jesus Cristo escolheu para se unir a nós e nós a Ele. E a Nosso Senhor como nosso fim último, ao qual devemos tudo o que somos, como nosso Redentor e nosso Senhor. Então a consagração é feita com vista a nos unir a Jesus Cristo através de Maria. Porque Nossa Senhora é o caminho que Jesus veio a nós e é o caminho que Ele quer que nós sigamos para ir a Ele. Então esse caminho para nos unir a Jesus Cristo é Nossa Senhora, mas o nosso fim é Jesus Cristo. Vamos ver aqui agora. Bom, aí terminamos esse artigo 1º. Agora vamos para o artigo 2º. Então, o que falava o artigo 1º? Uma perfeita e inteira consagração de si mesmo à Santíssima Virgem. Então, a devoção que ele prega, como sendo a verdadeira devoção à Nossa Senhora, ela tem esse conceito inicial, né? Esse pilar dela. Primeiro, uma perfeita e inteira consagração de si mesmo à Santíssima Virgem. Segundo ponto que tem, segundo pilar dessa consagração, uma perfeita renovação dos votos do batismo. Disse acima, a gente falou antes aqui um pouquinho, né? Que a esta devoção pode se chamar muito bem uma perfeita renovação dos votos ou promessa do santo batismo. Todo cristão antes do batismo era escravo do demônio, pois lhe pertencia. Na ocasião do batismo, o cristão, por sua própria boca ou pela de seu padrinho e de sua madrinha, renunciou a Satanás e suas pompas e obras e tomou Jesus Cristo para seu mestre e soberano Senhor, passando a depender dele na qualidade de escravo por amor. É o que se faz pela presente devoção. Renuncia-se ao demônio, ao mundo, ao pecado e a si próprio, dando-se inteiramente a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Faz-se algo até mais, pois se no batismo falamos ordinariamente pela boca de outrem, pela boca do padrinho ou da madrinha, dando-nos a Jesus Cristo por procuração, nesta devoção fazemos nós mesmos voluntariamente com conhecimento de causa. Isso é uma coisa muito importante, eu estava falando isso na aula de catequese que
que eu dei semana passada, né? Diz a igreja que se nós não esquecêssemos, fosse fiéis aos nossos votos do batismo, o mundo não estava do jeito que está. O demônio avança no mundo por conta do pecado. E o pecado cometido por nós, que no batismo falamos que renunciávamos ao demônio e suas pompas, ao pecado. E que acreditávamos no nosso Jesus Cristo e queríamos ser nosso Jesus Cristo. A gente diz isso no batismo, depois durante a vida nossa, a gente esquece disso e vive completamente diferente. No momento que a gente peca, a gente está aderindo ao demônio, está rejeitando a Deus. Então, se não me engano, o Concílio de Trento, uma coisa assim qualquer, a igreja determinou isso, que renovássemos, que era excelente, era muito enriquecedor se a gente renovasse as promessas do batismo no dia a dia da nossa vida, nas missas e tudo, né? E aí, pessoalmente, nós estamos fazendo. Então, no dia que a gente for se consagrar a Nossa Senhora, nós vamos renovar essas promessas batismais, vocês vão ver, né? No batismo, não é pelas mãos de Maria que nos damos a Jesus Cristo, pelo menos de uma maneira expressa. Nem fazemos doação a Ele do valor de nossas boas ações. Depois do batismo, ficamos inteiramente livres de aplicar esse valor a quem quisermos ou de conservá-lo para nós. Por essa devoção, damo-nos, porém, a nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos de Maria, e lhe consagramos o valor de todas as nossas ações. Então é alguma coisa a mais além do batismo. Olha só, no batismo, quando a gente se entrega a Jesus Cristo, no batismo, a gente se entrega por nós mesmos. Aqui a gente se entrega pelas mãos de Nossa Senhora. E no batismo a gente não entrega a Jesus Cristo o valor das nossas boas ações. Aqui, nessa consagração, a gente entrega a Jesus Cristo o valor das nossas boas ações. Então é um vínculo até mais profundo, vamos dizer assim. É o vínculo do batismo e algo mais. No Santo Batismo, diz São Tomás de Aquino, os homens fazem o voto de renunciar ao demônio e às suas pompas, né? E este voto, afirma Santo Agostinho, é o maior e mais indispensável. É também o que dizem os canonistas. O voto principal é o que fazemos no batismo. Quem, entretanto, guarda tão grande voto? Quem é que mantém fielmente as promessas do Santo Batismo? Não é um fato que quase todos os cristãos falseiam a fidelidade que no batismo prometeram a Jesus Cristo? De onde poderá vir esse desregramento universal, senão do esquecimento em que se vive das promessas e compromissos do Santo Batismo? E por que cada um não ratifica espontaneamente o contrato de aliança feito com Deus por seu padrinho e sua madrinha? Está vendo aquilo que eu falei? Esquecemos aquilo. Eu até digo assim, quando a gente casa, a gente bota uma aliança no dedo, não vai? Olha só, né? Quando a gente vai na quarta-feira de cinza, a gente bota a cinza na testa, não é isso que faz? Eu achava que quando a gente fosse batizado tinha que ter uma marca também na testa, para que toda hora que a gente olhasse no espelho, a gente lembrasse, eu sou um batizado. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro das promessas divinas. São Paulo diz até mais, que quem é batizado é como Deus, porque é filho de Deus. É como se fosse um outro Deus. Nós somos templo do Espírito Santo, esquecemos tudo isso. No batismo a gente diz que crê em Jesus Cristo, crê na Santa Igreja Católica, a gente renuncia ao demônio, ao pecado, às suas pompas, às coisas do mundo, e aí depois a gente esquece isso e vive como se a gente tivesse prometido isso. Se a gente lembrasse todo dia de manhã, quando a gente acordasse, se fosse no toalete lavar o rosto, a gente visse aquela marca, lembrasse, eu sou batizado, opa, peraí, então tem determinadas coisas que eu não posso fazer, e tem outros compromissos que eu assumi com Deus que eu tenho que cumprir. Provavelmente o mundo não seria o que é. Então, a igreja chegou a essa conclusão, que um dos motivos que o mundo tem decaído tanto é porque esquecemos as promessas batismais e não as ratificamos. É tão verdade isso que o Concílio de Sens, não foi o Concílio de Trento, não. O Concílio de Sens, uma cidade lá na França, convocado por ordem de Luís o Bonachon para pôr cobro às grandes desordens dos cristãos, declarou que a causa principal da corrupção então reinante vinha do esquecimento e ignorância em que se vivia dos compromissos tomados no santo batismo. E não encontrou melhor remédio para tão grande mal do que induzir os cristãos a renovar as promessas do santo batismo, tá vendo? Então não foi no Concílio de Trento, como eu falei com vocês, eu peço para lembrar dos nomes, né? Foi no Concílio de Sens, né? S-E-N, é uma cidade lá na França, né? Nesse concílio, a igreja analisando porque o mundo estava em decadência, chegou a essa conclusão, né? O esquecimento das promessas batismais e não encontrou melhor remédio para tão grande mal do que induzir o cristão a renovar essas promessas. É um concílio, gente, né?
O Catecismo do Concílio de Trento, aqui também fala, então daqui que veio o Concílio de Trento, olha só, não estou tão errado assim não, hein? O Catecismo do Concílio de Trento, fiel intérprete desse santo concílio, exorta os curas, né, os párocos, a fazer o mesmo e a relembrar aos fiéis que estão ligados e consagrados a nosso Jesus Cristo como escravos ao seu Redentor e Senhor. Eis as palavras textuais. Aqui tem as palavras que estão lá no Concílio de Trento, tá? Que fala sobre isso, que a gente tem que lembrar a todos, né? Principalmente os párocos, lembrar os fiéis, né? Os seus paroquianos, que eles estão ligados, estão consagrados a Jesus Cristo, a Deus, a partir do batismo. Entenderam essa coisa um pouquinho da escravidão aqui quando eu falei? A gente nasce escravo do demônio. Pelo batismo passamos a ser escravos de Jesus. O nosso Senhor é Jesus, e não chama ele de Senhor? Então, o Concílio de Trento exorta que a gente lembre, né, principalmente os párocos, lembre os fiéis, olha só, vocês são batizados, vocês se consagraram a Jesus, né, vocês agora são filhos de Deus, herdeiros das promessas divinas, filhos da igreja e devem cumprir a mesma missão da igreja. Então, é exigido dessa pessoa uma vida segundo Jesus Cristo, buscando a santidade, em conformidade com o que Jesus Cristo ensinou, e não o contrário, ligado ao pecado, ligado ao demônio, ligado às coisas do mundo. Ora, se os concílios, os santos padres e a própria experiência nos mostram que o melhor meio de remediar os desregramentos dos cristãos é fazê-los relembrar as obrigações assumidas no batismo e renovar os votos que então fizeram, não é natural que se faça isso presentemente de um modo perfeito por essa devoção e consagração ao Nosso Senhor por intermédio de Maria Santíssima? Digo, de um modo perfeito, porque nos servimos nesta consagração de Jesus Cristo do mais perfeito de todos os meios, que é a Santíssima Virgem. Então, uma perfeita consagração a Nossa Senhora, uma perfeita devoção, deve ser uma devoção onde, no momento de eu me consagrar, eu relembro as promessas do batismo, me entrego novamente nas mãos de Jesus Cristo, só que agora pelas mãos de Nossa Senhora, e peço a ela, nessa consagração, que ela me ajude a ser fiel às promessas que eu fiz no batismo. Resposta a algumas objeções. Aí nós vamos parar aqui no 134, daqui a pouquinho, tá? Resposta a algumas objeções. Algumas pessoas vão objetar tudo isso que eu estou falando aqui com vocês, né? Não se pode objetar que esta devoção seja nova ou sem importância. Não é nova porque os concílios, os padres e muitos autores antigos e modernos falam desta consagração ao Nosso Senhor ou renovação das promessas do batismo como de uma prática antiga, aconselhando a todos os cristãos. Essa prática também não é sem importância, pois o principal fonte de todas as desordens e consequente condenação dos cristãos está no esquecimento e indiferença por essa devoção. Então, olha só, a devoção não é nova, algo novo. Parece que descobriram a consagração agora, né? Nós nos arautos já pregamos isso desde sempre que os arautos existiram, né? Agora, volta no ano de 2017, com os 100 anos da aparição em Fátima, tomou um pulso isso muito grande, não é isso? Mas isso não é novo, a gente tem relatos disso aqui no ano 700, ano 1000, né? Eu já falei para vocês, eu vou falar aqui na frente, não lembro direito, né? De consagração, desse tipo de consagração. Então não é algo novo. Então se alguém fala assim, essa coisa que vocês ficam inventando aí, não. Está na igreja para mais de 1000 anos. Tá? Alguns podem alegar que esta devoção, levando-nos a dar a Nosso Senhor, pelas mãos de Maria Santíssima, o valor de todas as nossas boas obras, orações, mortificações e esmola, nos torna impotentes para socorrer as almas de nossos parentes, amigos e benfeitores. Talvez vocês já tenham pensado isso, né? Depois dessa conversa nossa última aula, em que eu falo que a gente entrega todos os méritos na mão de Nossa Senhora, como é que eu vou ficar? Então, que eu tenho que pedir para minha mãe, para um afilhado, para minha esposa, para minha filha, como é que eu vou rezar pedindo para essas pessoas, já que eu não tenho mais mérito nenhum a apresentar? Não é isso? Uma pessoa perguntou, mas como é que eu vou rezar pelo meu filho agora? Falou comigo, né? Ela até desistiu do curso, tá? É de se objetar isso, se eu entreguei tudo na mão de Nossa Senhora, não tem mais nada, como é que eu posso usar, né? Que a gente pode usar, dispor dos méritos em benefício nosso, ou pedindo graça para os outros, não é isso? Tendo em vista aquilo que eu falei, tá, gente? Eu peço uma graça a uma pessoa que ela quer, não existe impedimento ela receber aquela graça e ela está precisando daquela graça. Aí funciona, né? E é para o bem da salvação daquela pessoa. Aí funciona. Se a pessoa não quiser, já viram que não vai, né? A esse respondo primeiro que não é crível que nossos amigos, parentes ou benfeitores sofram prejuízo
por nos termos devotado, consagrado, sem reserva, ao serviço de Nosso Senhor e de Sua Mãe Santíssima. Seria fazer uma injúria ao poder e bondade de Jesus e de Maria, que saberá muito bem valer os nossos parentes, amigos e benfeitores, aproveitando o nosso crédito espiritual ou por outro meio qualquer. Olha só, gente. É uma coisa muito pobre quem pensa assim, não, mas eu vou entregar tudo na mão de Nossa Senhora, depois não vou poder pedir pelos outros. Caramba, muito pobre. Imagina alguém que entregou tudo na mão de Nossa Senhora. E agora Nossa Senhora vai deixar os filhos, a família daquela pessoa desamparada? Não vai, né, gente? Pelo amor de Deus, é Jesus, é Nossa Senhora. Ao contrário, por vocês terem se entregado assim na mão dela, ela vai ter vocês em conta altíssima e vai socorrê-los e a sua família, como está falando aqui, de uma forma privilegiada, até mais do que os outros, porque vocês entregaram tudo a ela. Falar um negócio desse é até uma ofensa a Jesus Cristo, a Nossa Senhora. Então, fiquei sem nada e agora minha filha está precisando de uma graça, e Jesus vai falar, não, se vira aí, você não tem mais mérito nenhum comigo. Nossa Senhora fala assim, não, você já me entregou tudo, não tem mais nada, se vira aí, dá seu jeito. Pelo amor de Deus, gente. Muito pelo contrário. E até reafirmo isso aqui para vocês. A graça recebida por alguém de uma família, ela se espalha pela família. Vou até mais fundo do que isso, né? Teologia. Né? Então, ensina a gente o seguinte, a salvação de um pai e de uma mãe pode vir pelo filho, se o filho corresponder às graças recebidas de Deus, principalmente se tem uma vocação. Se o filho corresponde àquela vocação, ele pode levar o salvamento de um pai e de uma mãe que por seus méritos próprios talvez não conseguisse. Olha, gente, coisa forte. Então, assim, quem se entrega plenamente a Nossa Senhora, ela olha aquela pessoa e a família daquela pessoa. Segundo, essa prática não impede que rezemos pelos outros, não impede. Eu já falei isso para vocês. Vivos ou mortos, se bem que a aplicação de nossas boas obras dependa da vontade da Santíssima Virgem, não impede de eu pedir. Eu já falei com vocês, eu rezo e no final do dia de noite eu faço uma oração em que eu coloco várias intenções e peço por várias pessoas. Minha filha, por exemplo, minha esposa, minha mãe, que Deus olhe por ela, que Nossa Senhora esteja junto dela e interceda por elas, né? Como eu faço, né? E bem ao contrário, essa circunstância nos levará a rezar com muito mais confiança, mesmo do mesmo modo que uma pessoa rica, olha só a metáfora que ele faz, uma pessoa rica que tivesse doado a um grande príncipe todos os seus bens, rogaria com redobrada confiança a esse príncipe que beneficiasse a algum amigo necessitado. Seria até causar prazer a esse príncipe dar-lhe a ocasião de demonstrar seu reconhecimento a uma pessoa que de tudo se tivesse despojado para engrandecê-lo, que se tivesse reduzido a completa pobreza para honrá-lo. O mesmo se deve dizer de Nossa Jesus Cristo da Santíssima Virgem. Eles jamais se deixarão vencer em reconhecimento. Não sei se vocês entenderam. Imagina uma situação, assim, uma história que ele vendo aqui, né? Uma pessoa dá todos os bens que ele tem, a um príncipe. Deu tudo que tinha, a casa, o terreno dele, o dinheiro que ele tinha, deu tudo para o príncipe. Pois muito bem. Dali ao tempo, alguém que ele conhece precisa de alguma ajuda, de um emprego. Aí ele vai pedir aquele príncipe, príncipe não sei quem, essa pessoa aqui é amiga minha, meu sobrinho, e ele está precisando de um emprego, o senhor não arruma um emprego para ele não? Olha, o príncipe vai ficar feliz da vida de poder ajudar, de poder retribuir um pouco daquilo que aquele fez por ele, não é isso? Então, se você se entrega todo na mão de Jesus, todo a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, vai ser uma alegria para Deus poder te ajudar, vai ser uma alegria para Nossa Senhora poder te ajudar e atender um pedido seu. Outros dirão talvez, se eu der à Santíssima Virgem todo o valor de minhas ações, para que ela os aplique a quem quiser, terei de sofrer talvez muito tempo no purgatório. Você sabe que no purgatório, a gente vai ser lá, quem for para o purgatório, eu acredito que, né? Espero que não, mas todos nós vamos acabar passando por lá, a gente fica lá por um certo tempo. O tempo nosso aqui a gente mede em horas, dias, né? Tempo lá é diferente, né? Mas por um certo tempo. E dependendo dos méritos, dependendo das orações que a gente faz, das missas que a gente reza por aquela pessoa, esse tempo é encurtado. Então, se eu estiver aqui para o purgatório, mas eu tiver méritos por as boas ações que eu fiz, esses méritos podem ser usados para reduzir meu tempo no purgatório, né? Esta objeção, produto do maior amor próprio, da ignorância, da liberalidade de Deus e de sua Mãe Santíssima, destrói-se por si mesmo. Uma alma cheia de fervor e generosa,
que antepõe os interesses de Deus aos seus próprios, que tudo que tem dá a Deus inteiramente, sem reserva, que só aspira à glória e ao reino de Jesus Cristo por intermédio de sua Mãe Santíssima, e que se sacrifica completamente para obtê-lo, esta alma generosa, repito, e liberal, será castigada no outro mundo por ter sido mais liberal e desinteressada que as outras? Muito ao contrário. E é a esta alma, como veremos a seguir, que Nosso Senhor e sua Mãe Santíssima se mostram mais generosos neste mundo e no outro, na ordem da natureza, da graça e da glória. Olha, gente. Então quem fala assim, mas aí eu vou passar muito tempo no purgatório. Pelo amor de Deus, você é um consagrado. Na hora da sua morte, você pode ter certeza que Nossa Senhora vai estar lá junto do seu julgamento para te defender, para dizer que você é um consagrado, que você entregou tudo na mão de Jesus Cristo. Nossa Senhora é a mais generosa das mães, das mulheres. Jesus Cristo é a generosidade em essência. Ele vai deixar aquele que se consagrou a Ele, que entregou tudo a Ele pelas mãos de Virgem Santíssima, padecer no purgatório mais tempo do que uma outra alma que não se consagrou a Ele? Vocês acham isso? É óbvio que não, né? É ter uma visão muito pequena da bondade, da grandeza e do amor de nosso Jesus Cristo e Nossa Senhora por nós. Então, terminamos aqui o capítulo 4. Na aula de sexta-feira, nós vamos começar o capítulo 5, que motivos que recomendam a devoção, a verdadeira devoção a Nossa Senhora, da forma como ele prega aqui. Tá bom? Nós vamos ver brevemente os motivos e os efeitos que essa devoção vai produzir na alma de cada um. É o que a gente vai entrar na próxima aula, no capítulo 5. Tá bom? Vamos terminar então rezando uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.